Amém. Gente, então a gente vai falar sobre a queda a partir de agora, não é? A gente ouviu no tempo anterior com o pastor Felipe a respeito da criação e das estruturas criacionais que Deus colocou no mundo para a gente usar de forma santa. Mas houve um problema, a gente conhece bem, não é? Da queda, lá em Gênesis 3, essa palavra queda, normalmente empregada na teologia com Q maiúsculo, ela tem a ver com esse evento relatado por Gênesis 3, em que Adão e Eva simplesmente cedem à pressão da serpente, e diz a palavra que isso mudou completamente o rumo da história, não é? Uma coisa é a humanidade até esse momento, é até Gênesis 3, outra é depois de Gênesis 3, e uma série de coisas a gente vai ver que precisam mudar também na nossa forma de compreender o mundo, não é? Então, o que é a queda, não é? Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Deus viu tudo que ele havia feito e viu que era muito bom. Primeira coisa importante é a gente entender que todo mal que você detectou no mundo, toda injustiça, tudo aquilo que produz desconforto, morte, tristeza, nada disso foi criado por Deus. Essas coisas, biblicamente, entraram no mundo a partir de um movimento do homem em direção a Deus, se rebelando contra ele e buscando ouvir a serpente, não é? Deus criou então o homem à sua imagem e semelhança. O homem, até esse momento, então, havia sido criado à imagem de Deus, para glorificar a Deus, para gozar de um relacionamento com Deus e para dominar sobre toda a criação. Até esse momento, o homem vivia no paraíso, era o Éden, era aquela situação favorável a ele, idealizada. E o triste, gente, é saber que nós não fomos feitos para viver no mundo como ele está. Eu e você nos sentimos mal nesse mundo, é natural que a gente se sinta mal, porque a gente não foi feito para viver no mundo como ele está. A gente foi feito para viver nesse mundo de Gênesis 1 e 2. Nós não fomos feitos para viver no mundo de Gênesis 3. Mas a verdade é que a partir do momento que o homem peca, diz a palavra em Gênesis 3, 23, que Deus o lançou fora do jardim. A gente não está falando só de Adão e Eva sendo jogados para fora de um local lá na Mesopotâmia, no Crescente Fértil, ali não. A gente está falando de uma condição que o homem deixa de usufruir, favorável a ele, de relacionamento pleno com Deus, de virtude, para experimentar uma situação de ausência da presença de Deus, de rebeldia contra Deus. Então, aí as consequências, não é? Da queda, Deus lança uma maldição sobre a mulher, falando, em meio a dores você vai dar à luz filhos. Sobre o homem, olha, o sustento vai ser debaixo de cansaço e suor. Sobre a terra, olha, eu vou colocar ervas daninhas na terra. Tudo vai ser dificultado por causa disso. As relações trabalhistas vão ser dificultadas. Como é que pode? Felipe falou aqui que o trabalho faz parte da estrutura criacional, foi criado bom para o homem exercer, e Adão trabalhava antes da queda, mas agora existem problemas relacionados ao trabalho, né? E essa completa reconfiguração da ordem faz com que a gente se sinta um peixe fora d'água nesse mundo. A gente não vive no mundo ideal e, infelizmente, nós não vamos ver o mundo ideal e utópico nessa existência aqui. A gente, por isso, aguarda novos céus e nova terra. Essa é a nossa conclusão. Então, ainda assim, tem gente que covardemente, né, pergunta, que Deus é esse que permite tanto mal no mundo, não é? Por que covardemente? À luz do relato bíblico, essa é uma pergunta extremamente covarde. Porque à luz do relato bíblico, não foi Deus que trouxe o mal para o mundo voluntariamente. Não foi Deus
que fez a mim e a você nos rebelarmos contra Ele. Não foi Deus que fez Adão e Eva se rebelarem contra Ele. Não. Adão e Eva nos representam. Eles se rebelaram porque nós, no lugar deles, também nos rebelaríamos. Então, qual é a razão de haver tanta injustiça, tanta violência no mundo? Como diz a letra do Fruto Sagrado, né? Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Há uma outra letra do Marcão, tal poeta, não sei se já ouviram falar do poeta Marcão, da banda Fruto Sagrado, em que ele diz assim, ó: você é a causa do mal, o princípio de tudo, o motivo do caos que você tanto odeia. Então a Bíblia previne a gente desse tipo de leitura covarde que foge de toda e qualquer responsabilidade, que se exime de toda e qualquer responsabilidade e transfere para Deus a culpa do problema do mal no mundo. E mais, a gente vai ver que essa atitude covarde, ela sempre tem CPF. E às vezes a gente tenta colocar um CNPJ nela, não é? É a estrutura, é o governo. E não, ela sempre tem o CPF. Ela sempre tem um nome que está por trás de todo o mal que é praticado aqui no mundo. E a violência ganha a dimensão que ela ganha, e o mal ganha a dimensão que ganha, porque não é um CPF só. São 8 bilhões e 200 milhões de CPFs, pecadores. Vamos descontar aí a igreja que está tentando ser diferente, não é? Mas ainda é pecadora, ainda é feita de gente pecadora, não é? E aí a filosofia predominante no mundo é: siga o seu próprio coração, não é? Certa vez, fazendo um casamento, alguns anos atrás, eu citei: a gente não pode seguir o nosso coração, porque o nosso coração, o profeta Jeremias diz que é desesperadamente corrupto, que é mau, que é enganoso. E aí, quando eu acabei aquele casamento, uma senhorinha falou para mim assim, uma senhora bem idosa: mas pastor, isso não é verdade, por que você falou isso? Nós temos que seguir o nosso coração, nosso coração é sempre bom. Eu falei: olha, mas não é isso que a Bíblia ensina sobre nós. O que essa senhorinha estava falando é o que muita gente pensa e muitas vezes não fala. Muita gente tem uma ideia de si mesmo idealizada, tem uma ideia da humanidade que o bem está aí dentro. Você precisa olhar para dentro de si, encontrar o bem que há em você, porque o seu coração é bom. Quando a gente vai ver que não é bem assim, o mal também está sempre presente. E eu aprendi 2 lições com esse episódio dessa senhorinha. Uma é que a idade não torna a gente mais sábio. Você viu uma pessoa de 80 anos sábia, provavelmente essa pessoa com 30 já era sábia. E viu um tolo de 80 anos, ele com 30 já era tolo. Só o evangelho mesmo para mudar e transformar um tolo num sábio, e o poder do Espírito Santo opera isso, a gente crê. Mas o simples fato de envelhecer não torna as pessoas mais sábias. Envelhecer em busca de aprender o evangelho, de ir na contramão dos meus desejos, dos meus achismos, e deixar que a palavra de Deus dite para mim o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Esse envelhecimento, ele torna a gente mais sábio. Mas não o simples fato de envelhecer, né? A gente precisa aprender isso aí. Então, algumas lições para a gente guardar aqui, didaticamente, a respeito desse tema. A primeira coisa que a gente precisa aprender, quando a gente fala sobre queda, é que desde a queda, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós nascemos com uma natureza rebelde contra Deus. Isso é claro na palavra de Deus do início ao fim. E haviam teóricos no início da história da igreja, não é, que defendiam a ideia de que o ser humano, quando nasce, é uma tábula rasa. E a partir daí, as experiências sociais que ele vai ter é que vão fazendo ele aprender o mal. Essa é uma ideia que foi fortemente combatida
para defender a ideia do pecado original, ou seja, desde a queda, nós herdamos uma natureza pecaminosa, e você vê criança com 8 meses de idade já tendo atitudes pecaminosas. E isso é muito claro para a gente do início ao fim, não é? Quando Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. A mãe dele concebeu, no momento da concepção, quando ela engravidou, ela já era uma pecadora e já estava transferindo uma natureza pecaminosa para ele, né? Então, esse é um primeiro entendimento que a gente tem que ter. Teve uma doutrina que alguns teólogos, talvez poucos, defenderam na história, que é a doutrina perfeccionista. E ela entendia que é possível ao cristão alcançar perfeição já nessa vida. Ninguém nunca viu isso acontecer, mas dizia que é possível. O único cristão que alcançou perfeição foi Jesus. Mas esses irmãos acreditavam assim porque Jesus fala, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Mas Jesus estava, na verdade, incitando a gente a buscar perfeição, buscar santidade. Ele não estava dizendo que a gente ia alcançar a perfeição, não é? E essa compreensão de que, mesmo no meu caso, depois de 32 anos de convertido, de uma conversão radical, de uma entrega total, que acabou me fazendo virar até pastor, mesmo depois desse tempo todo, aquela natureza está presente aqui. Eu não posso esquecer disso. Eu preciso ficar atento a isso. E é isso que a gente vê na Bíblia, a necessidade de a gente ter consciência da realidade de que não importa quanto tempo eu e você tenhamos, nós temos uma natureza que compromete o nosso modo de agir. Quer ver o que Paulo fala? Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando assim, gente, a gente tem um dilema constante, uma pressão no sentido de ter consciência racional do que é bom, do que é virtude, do que é correto. E enquanto a gente tenta viver de acordo com aquilo que a gente sabe que é correto, não só porque a gente aprendeu da palavra, mas porque o próprio Deus imprimiu no nosso coração a estrutura correta, a lei dele está impressa no coração de todo ser humano, mas ao tentar fazer o bem, a gente encontra a lei. Lei não é uma teoria, a lei é algo absoluto, não é? A lei de que o mal reside em nós. E aí ele chama o pecado de um substantivo, né? O pecado, um sujeito, na verdade, né? O sujeito da ação. Como o Marcão fala na letra, né? Há esse monstro, a nossa imagem e semelhança vivendo dentro de nós. Paulo usou muito a expressão, o velho homem. Ele está ali presente, o pecado, a natureza pecaminosa. Ele age, e muitas vezes eu ajo de forma impulsiva e não como eu deveria. O que esse tipo de realidade de texto bíblico mostra para a gente? A gente tenta tratar o pecado como uma coisa fora de nós, exterior a nós, não é? Uma coisa que simplesmente a gente fez, ou alguém fez, quando na verdade Jesus falou que o pecado não é simplesmente um problema de dificuldade de obedecer a um mandamento externo, não é simplesmente a gente tentar praticar aquilo que a gente sabe que é bom, não é simplesmente isso, ou melhor, quando eu transgrido o que eu sei que a lei diz que é boa, aí eu estou pecando. Não, Jesus vai além. Ele fala assim lá em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Gente, esse é um dos textos mais revolucionários do Evangelho. Os judeus viviam numa realidade religiosa que o que se fazia do lado de fora, a reputação, era o que havia de mais preocupante, é o que tinha que ser cuidado. Os fariseus não tinham tanta preocupação com o caráter, com aquilo que se passava no coração.
O foco deles era: será que eu estou passando a ideia errada? Será que o que eu fiz vai causar um escândalo? Será que alguém vai descobrir que eu tenho esse pecado? Ou seja, a preocupação era controlar o pecado que extravasava, mas não era controlar o pecado que estava dentro, não é? E Jesus fala: gente, o que contamina não é o que vem de fora, não são os apelos à sensualidade que os clipes musicais, o cinema, a mídia, etc. e tal fazem. Não é de lá que vem o pecado vem de dentro para fora. É como é que você vai se relacionar com essa cultura contaminada, porque ao puro todas as coisas são puras. Se você está tratando e cuidando do seu coração, você vai se blindando, porque o Espírito Santo dentro de você vai te blindando contra toda essa influência que vem de fora. E Jesus fala: olha, o que contamina é o que vem, é o que sai, é o que vocês falam, a boca fala do que o coração está cheio, é do coração que procedem as fontes da vida. Vocês precisam tomar cuidado, é com o coração. Não adianta entrar para a igreja e mudar o jeito de se vestir de uma forma beata, carola, se o coração está cheio de sensualidade, se em casa, no oculto, reservadamente, está acessando pornografia. Não, Jesus falou: olha, o coração tem que ser cuidado, porque aí não vai ter importância você expor o braço, porque o coração está tratado. É claro que existe bom senso, né? O cristão tem que se vestir com decência, e isso é bíblico. E é naturalmente o cristão que se converteu de verdade, que tem o Espírito Santo, que teme a Deus, vai procurar se vestir de modo condizente com a sua fé, né? Mas o foco da pregação de Jesus não é: mudem a forma de se vestir, mas mudem o coração. Deixem que Deus opere uma mudança no seu coração. Encham-se do Espírito Santo. Se há alguma virtude, algum louvor, se há alguma coisa que agrada a Deus, seja isso que ocupe o seu pensamento. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque aí naturalmente por fora vai mudar também, né? Então, é do coração que procede. E essa é uma mudança radical de perspectiva, né? É lícito eu estar em algum lugar? Será que o cristão, quando vai a certos lugares, por exemplo, um show de música, um show de uma banda secular, o que é aquilo? É um show, mas o que se pratica ali? Se pratica uma série de pecados. O que é a praia? A praia é um lugar que Deus criou para a gente contemplar, para a gente se banhar, né? Ali também se pratica um monte de pecados. Todo lugar onde tem ser humano pecador, se pratica pecados. Então essa não é a minha referência. O que eu tenho que pensar é qual é a minha motivação interior. Por que o meu coração está me levando para ali? Para celebrar uma boa cultura, uma boa proposta musical, uma boa proposta de letras, de conteúdos que se alinham com a minha fé de alguma forma, ou pelo menos não ferem princípios da minha fé? É eu ir para a praia, me banhar e contemplar a criação de Deus e ter um momento de lazer que Deus criou estruturalmente para isso? Ou eu estou indo para esses lugares para comungar dos pecados que algumas daquelas pessoas estão indo ali para comungar? Entenderam como é que isso muda a forma como a gente lê todas as coisas, não é? Alguém pode dizer assim: não, eu jamais entraria num show de música secular. Como se essa pessoa fosse mais santa do que aquele que está indo. E na perspectiva do Evangelho, não é isso que define. Não é ir ou deixar de ir, mas é com que motivação o teu coração está indo. Ou então está deixando de ir. Pode ser que deixe de ir só para nutrir uma vaidade espiritual de que agora eu tenho autoridade para condenar aqueles que foram, porque eu não fui, porque eu não vou nesse tipo de lugar, não é? Então, a gente precisa pedir que Deus ajude a gente a ter uma cosmovisão bíblica, e nem sempre, presta atenção nisso, nem sempre uma cosmovisão evangélica é uma cosmovisão bíblica. Evangélica no sentido da igreja evangélica, do povo evangélico. Tem muita cultura evangélica que tem a pretensão de representar Deus e a palavra dele, mas que não representa.
Por que alguns irmãos de algumas outras igrejas ficam um pouco chocados com nós reformados? Porque a gente não está tentando criar uma cultura evangélica local que vai dizer, onde o líder, o pastorzão, o ungidão vai dizer para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. O reformado, o cristão reformado, a lógica desde a reforma no século XVI é a seguinte: o que a Bíblia diz que é lícito e o que ela diz que eu não devo fazer? O que Deus estipulou? Quais ferramentas a Bíblia me traz para eu ler essa cultura e para eu tomar a minha decisão com fundamento bíblico? Essa semana eu caí num erro, como às vezes a gente resvala e acaba caindo, né, de entrar em debate. É sempre um erro, nunca é uma coisa... Aí um cara que eu descobri depois que era de uma outra igreja e tudo, colocando uma palavra de um roqueiro, criticando rock evangélico, um roqueiro mundanão mesmo, daquele bem arrogante, ridicularizando o rock evangélico. E esse irmão dessa outra denominação coloca lá assim, tá vendo? Até os roqueiros do mundo ficam escandalizados com essa coisa de rock evangélico. Aí o meu erro foi esse, eu não consegui, eu entrei lá, eu vou ter que falar. Quem criou o rock? Quem criou a música? Isso é estrutura. Foi Deus que criou esses elementos, cada acorde musical, cada ritmo. Tem ritmos que eu detesto, mas foi Deus que criou. Não é o meu gosto musical, a minha preferência, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Senão eu jogaria metade dos estilos musicais no lixo. Mas eu não posso, porque foi Deus que criou. E aí, acabou... Depois da segunda participação eu já parei, porque eu já vi que eu não ia chegar a lugar nenhum, porque, enfim, normalmente não chega mesmo, né? A gente não vai mudar uma cultura da cabeça da pessoa, que a pessoa está 30, 40 anos acreditando naquilo ali. Mas veja a diferença de perspectiva. Quem tem que dizer, eu coloquei lá no debate, né? Quem tem que dizer que está certo? É o roqueiro secular, que vai me dizer o que é certo e o que é errado? Quem? É a opinião de algum líder que vai me dizer o que é certo e o que é errado? Não. É a palavra de Deus que tem que me dizer o que é certo e o que é errado. É nela que eu vou buscar a fonte para a construção da minha cosmovisão, da forma de eu entender o mundo e a cultura. O filtro perfeito para eu entender a cultura não é o meu achismo ou a subcultura evangélica local, mas é a Escritura Sagrada. Gente, isso não é fácil. Isso é um processo que eu preciso me submeter e buscar, e garimpar, e ir atrás. Tá bom? Então, o que diz a doutrina da depravação total? Aqui. Depravação total é o primeiro ponto dos 5 pontos calvinistas, não é? E ela dita que todos os aspectos da nossa existência foram comprometidos na queda, não é? Então, o nosso corpo passou a experimentar doença, morte, desejos impuros. A nossa alma passou a ser afetada na razão, nas emoções, na fé. Ou seja, o pecado entrou maculando a totalidade da existência humana. Ou seja, não é assim, não, minha alma está legal, está pura, mas o meu corpo é que é o pecado. O pecado está no meu corpo. Muitos cristãos acreditam nesse tipo de pensamento, não é? Eu tenho que flagelar o corpo para que a alma seja preservada, não é? Aquela visão dualista grega de Platão. A matéria é má, o espírito é bom, não é? Essa não é uma visão bíblica. A visão bíblica é: o pecado fez um estrago no corpo e na alma. E esse estrago é de tal forma que a gente já não consegue mais ter senso de justiça. A razão, por exemplo, ela foi afetada de uma forma que eu e você não somos mais capazes de discernir a verdade com justiça e imparcialidade. A gente se tornou passional. A palavra teológica usada é o efeito noético da queda, ou seja, a queda comprometeu a nossa inteligência. A gente, por natureza, não consegue chegar a conclusões sensatas. O pecado emburreceu.
Às vezes a gente vê gente escrava do pecado e fala, meu Deus, mas essa pessoa não está percebendo que essa atitude está destruindo a vida dela. Não, ela não está percebendo, porque o pecado emburreceu. Às vezes a gente olha assim, cara, mas por que eu fui tão burro, fazendo uma bobagem dessa? Porque esse é um efeito da queda. E não é um problema que é simplesmente resolvido com educação, com instrução, não é. Exatamente, porque existe esse elemento passional, ou seja, as nossas emoções estão comprometidas. Por que você já viu cardiologistas fumando? Eu já vi, eu conheço um cardiologista que fuma até maconha até hoje. Por que você já viu um educador físico obeso? Por que você já viu um psicoterapeuta impaciente, que não tem paciência com gente? É possível. E vou além. Por que você já viu pastores, pasmem, pecando? Porque não é uma simples questão de instrução, é só a pessoa buscar se elevar intelectualmente, que ela dominando esses conceitos, ela vai conseguir alcançar a virtude. Não é, Clovinho falou, não é? O problema da galera do presídio não é falta de informação, falta de acesso. Se fosse isso, não teriam tantos criminosos de colarinho branco, não é? Tantos graduados na cadeia. Mas não é, esse não é o problema, porque o homem está passionalmente comprometido com o seu pecado, né? Quem gosta desse tipo de tema tem que ler Afeições Religiosas de Jonathan Edwards. Edwards escreveu bastante sobre esse tema, e aí ele fala que o avivamento vem quando existe um comprometimento dos afetos mais básicos com Deus e com o reino dele e com a palavra dele, não é? E da mesma forma como a gente chafurda no pecado, quando a gente está passionalmente comprometido com ele, a gente não consegue abandonar certos hábitos, porque eles ligam a gente a pessoas, a sentimentos, a sensações, e a gente gosta da lama. O filho pródigo, antes de voltar, ele gostava de estar ali disputando alfarroba de porco, porque ali ele era Deus de si mesmo, já tinha dilapidado toda a fortuna, vivido uma vida totalmente desordeira, até que Deus toca o coração dele, ele cai em si e volta para a casa do Pai, não é? Se não for esse toque, a gente não crê. Uma outra área da alma aí, né? A fé, o pecado nos faz céticos, até mesmo para com o nosso próprio Criador. A fé é um elemento da existência humana, não é? Razão, emoções, mas é a fé. A fé, a gente não é capaz de crer. Os discípulos oram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. O pecado impede a gente de confiar no Senhor, de confiar no nosso Criador, de crer nele. Se a nossa forma, irmãos, de entender o que está errado no mundo não for fundamentada na doutrina da queda, no fato de que esse problema vem de Gênesis 13 e de que nós nascemos pecadores, a gente vai toda hora estar procurando solução para os nossos problemas no lugar errado. Isso tem implicações macro, mas tem implicações micro na nossa vida individual também. Então, o problema, deixa eu ver se é aqui mesmo, o problema da política não é a esquerda ou a direita, mas o fato de que ambas as propostas de organização social são regidas por pecadores. Entenderam? O que acontece? Você pergunta assim, Jonatas, o comunismo funciona? O que eu vou responder? Se for no mundo sem pecado, o comunismo com certeza vai funcionar. Tira o pecado do mundo, o comunismo vai funcionar. E no caso o capitalismo? O capitalismo é a mesma coisa. O capitalismo tem problemas, mazelas que ele gera? Tem. Então, em que condições o capitalismo seria a proposta ideal para o mal no mundo? Uma situação em que não existissem pecadores. Mas existem pecadores. Existem muitos CPFs comprometidos, tanto em um sistema quanto no outro, não é? Igreja, alguns pensam assim, né? O problema
da igreja, as igrejas estão muito institucionais, são denominações que se tornaram grandes corporações eclesiásticas. E biblicamente, não é esse o problema. Porque se a igreja de repente começar a dizer que ela não tem nome, nós não temos nome, nós não somos uma igreja presbiteriana, nós somos a Igreja de Jesus na região oceânica, a Igreja de Jesus em Niterói, igual no Novo Testamento, igreja em Colossos, igreja em Tessalônica, a gente é a igreja em Niterói, a gente agora alcançou a pureza do que é uma igreja de Jesus. Infelizmente, você vai em igrejas que tem essa proposta e vê ali pecadores do mesmo jeito que tem pecadores aqui, e vai para a igreja de Corinto, você vai ver ali, Igreja de Deus em Corinto, cheia de pecadores, fazendo um monte de bobagem, precisando levar cajadada de pastor, e Paulo pega pesado com eles. Por quê? O problema não é a estrutura, não é a instituição, não é o CNPJ, não é iluminação, não é nada disso. Assim como a solução não é nada disso também. Os problemas que a igreja enfrenta têm a ver com o fato de que cada um dos seus membros é um pecador quanto mais, redimido, alcançado pela graça, mas ainda assim um pecador que está sendo apacentado, está sendo cuidado, está sendo repreendido, e aí Deus tem paciência com a gente. O problema das famílias, muitas vezes, se desmantelando, está na estrutura. Então a família é uma instituição falida. A gente precisa entender que já não é possível, viver família nos dias de hoje, quando na verdade, irmãos, se você pega um casal de pecadores redimidos, que está aos pés da cruz, buscando sinceramente todo dia viver a renúncia de si mesmos, se esvaziar como Jesus se esvaziou e viver a imitação de Cristo com sinceridade de coração, com o coração prostrado, humilhado diante de Deus, em submissão à palavra de Deus, eu ousaria dizer que é impossível que esse casal experimente o divórcio. O divórcio tem que ter pelo menos um pecador se rebelando, um pecador tentando dizer para Deus como as coisas são, tentando transferir para Deus toda a culpa e toda a responsabilidade, tentando transferir para o outro, um pecador se acovardando, pelo menos um tem que ter, que não está aos pés da cruz, que não está se auto-esvaziando, que não está vivendo a imitação de Cristo. Por mais dura que seja, a gente tem que dar nome aos pecados, a gente tem que ir no cerne do problema, e é isso que essa aula chama a gente a fazer. Nós pecamos porque somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, não é? John Stott teve uma frase que alguns atribuem ao Oswald Smith, outros a outros aí, mas que dizia assim: o coração do problema humano é o problema do coração humano. Para dizer assim, o cerne, o centro de todo o problema está no coração do homem. E esse trocadilho aí para a gente entender que enquanto a gente não encontrar o endereço certo do problema, a fonte de todo o problema, isso não vai ser resolvido. Segunda lição: a virtude e o pecado estão presentes em todas as pessoas. A virtude e o pecado estão presentes em todas as pessoas. Ninguém é só o seu pecado, e ninguém é só um cristão sério, equilibrado e santo. Ninguém. Vejam que o salmista, Salmo 8, verso 4, diz: que é o homem para que dele te lembres? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está falando assim, olha, o homem foi criado um pouco menor do que Deus. O homem é a coroa da criação. O homem foi o único ser criado que Deus fez à sua imagem e semelhança, capaz de ter razão, de sentir, de perceber o mundo de uma forma única, que reflete a imagem de Deus. Mas ao mesmo tempo esse homem foi maculado com pecado, e ele perdeu essa sensibilidade, e ele perdeu a capacidade de refletir perfeitamente a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem que era nítida, agora se tornou turva. Ele não consegue refletir totalmente mais a imagem de Deus. Ou seja, mas consegue refletir.
mas ele ainda é feito à imagem e semelhança de Deus, ainda é um ser conforme criado em certa medida. Essa é uma verdade. Mas por outro lado, a mesma Bíblia fala para a gente lá em Romanos 3, verso 10, olha o que o apóstolo Paulo, citando o Salmo 14, diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A outra versão diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem foi criado capaz de refletir a glória, a beleza, a grandeza de Deus, mas ele perdeu isso. Ele ficou destituído dessa glória. Ele agora foi manchado, foi sujo pelo pecado. Parece que isso pode confundir algumas pessoas, porque a gente invariavelmente gosta de dividir o mundo entre pessoas boas e pessoas más. Agora, biblicamente, pensa na pessoa melhor que você conhece, pessoa mais virtuosa, mais equilibrada que você conhece, que você mais admira nessa vida. Essa pessoa é uma pecadora miserável, que está destituída da glória de Deus, e que só pode encontrar de novo essa glória se ela tiver um encontro com Cristo. Pensa na pessoa mais asquerosa que você conheceu. Essa pessoa ainda porta a imagem e semelhança de Deus em alguma medida, ela ainda é capaz de produzir virtude, mesmo sendo uma pessoa tão falha e tão errada. Então, o princípio bíblico é: não há nenhum pecador incapaz de refletir em alguma medida a imagem de Deus, mas também não há um só cristão santificado que esteja 100% puro e não seja passível de queda. Entendem que o mal e o bem, o pecado e a imagem de Deus estão presentes? Essa é uma antropologia bíblica, ou seja, como é que eu entendo o homem à luz das Escrituras? É que o homem é essas duas coisas. Isso está presente em todo mundo. Não tem ninguém nessa sala aqui que seja uma exceção. E aí a advertência do apóstolo Paulo aos Coríntios: por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. Então, quem pensa estar de pé, mesmo alguém que está há 40, 50 anos andando em piedade, com o joelho no chão, lendo a palavra uma vez por ano, precisa vigiar, porque é feito de carne e osso, porque ainda tem essa natureza. Pastor Henrique de vez em quando cita isso, né? Nossa maior preocupação não tem que ser se a gente começou bem. Começar bem não é difícil. Começar bem a jornada com Deus, começar bem a plantação de uma igreja, começar bem um ministério. A nossa questão tem que ser: será que eu estou acabando bem? Será que eu estou vivendo de tal forma que eu estou cada vez mais íntimo de Deus e vou acabar bem a minha vida e o meu ministério? Tem gente que infelizmente põe tudo a perder. Eu conheço diversos pastores que, quando chegaram a uma idade mais nova do que eu estou hoje, puseram tudo a perder com um caso e uma aventura extraconjugal, com problemas na área financeira, puseram tudo a perder. E isso se aplica à nossa vida também, em geral, como cristãos. Então, somos feitos de um entrelaçamento de virtudes e fraquezas, né? E a gente precisa estar consciente disso, né? Monique uma vez falou para mim o seguinte: Jonatas, você é muito bom. Claro que eu sou, né, Monique? Aí ela falou assim: o problema é que você pensa que você é bom, aí estraga tudo. E é exatamente isso, gente. A gente, quando pensa que é bom, já está estragando, né? Quando o cara fala assim: olha, vou apresentar a vocês um livro, né? Um livro que é, como é que é a história do livro? O título do livro é Os 3 Homens Mais Humildes do Mundo e Como Eu Conheci os Outros 2, né? Então esse como eu conheci os outros 2 já estragou aquela, já não quero saber de 3 homens mais humildes do mundo, que o primeiro deles já está comprometido, né?
Então, gente, a gente tem uma tendência a se apegar a figuras, a pessoas, a personalidades. O americano gosta muito disso, né, de ministérios personalistas, e começam a idolatrar, e criam os seus próprios papas. Né? É comum isso na igreja cristã evangélica, no Brasil. Igrejas que criam as suas personalidades e começam a endeusar essas personalidades, não é? Como se fossem pessoas perfeitas, não é? O catolicismo não faz isso? O Papa é uma pessoa inerrante, infalível, que não pecou, que não peca. A gente faz isso, divide o mundo entre bons e maus, mas a Bíblia não faz. O apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, e o que ele fala sobre si mesmo? Eu sou o pior de todos os pecadores. E a gente precisa ter consciência disso. Então, passando isso para uma visão crítica, não é? O esporte é bom? Pode interagir, pode responder sem medo de você ser exposto, tá? A gente está no meio, ninguém vai nem ver, né? Sim e não? Sim. E não? Ninguém vai falar sim e não, poxa? Então, sim e não. Se você estivesse num mundo sem pecado, o esporte sempre seria bom. Sempre bom, como criado por Deus estruturalmente para ser. Mas você está no mundo de pecado, você não vai jogar, não vão ser santos sem pecado que vão estar jogando bola com você. Então o que vai acontecer numa partida de futebol? Um enfiando o pé na canela do outro, um xingando o outro. Não no futebol da igreja, isso não existe no futebol da igreja. De igreja nenhuma, vocês nunca viram isso. Que ali é tudo gente que nasceu de novo, gente que está assim com Deus, ó, vida de oração em dia. Então, o esporte não é sempre bom. Não é. O que acontece em alguns estádios, se não em todos hoje em dia? O que é uma partida de futebol hoje? É só um momento de torcida saudável pelo time? Não. Se fosse só isso, não teria quebra-quebra, não teria gente se matando por causa de futebol, né? Não teria gente se suicidando por causa de futebol, querendo esganar e matar os outros por causa de futebol. Tem isso porque no coração de alguns o futebol ganhou uma dimensão que transcende a tudo. E aquele momento do estádio se torna um momento de culto, de adoração. Não sei quem foi recentemente numa partida de futebol, não tem tanto tempo que eu fui, e eu lembro que aquilo ali existe uma veneração e um jeito de lidar com a torcida que transcende o simples fato de torcer. Tamanho envolvimento afetivo, o coração está totalmente derramado ali. Se o time perder, fui eu que perdi, e aí começa a chorar, começa a repensar o sentido da vida, porque colocou tudo ali, naquela final da partida de futebol, do campeonato de futebol, né? Então veja que uma coisa boa, que é um esporte, também é capaz de produzir lesões nos jogadores, dentro de um sistema que eles têm que jogar uma partida de 2 horas a cada 2 dias, 3 dias. Ou seja, uma coisa que em tese só produz saúde e o bem-estar, produz um monte de problema também, porque está debaixo de um mundo em pecado. A estrutura boa, muitas vezes é desviada para propósitos pecaminosos, entendeu? Por exemplo, ler livros é bom? Ler livros é bom? Sim, não, isso, já entenderam. A leitura ajuda no desenvolvimento cognitivo, a leitura informa a gente, mas tem literatura que infunde conceitos pecaminosos em nós. Tem literatura que é pecaminosa. O jornalismo é bom? Informa, não é? Hoje já tem muita gente questionando. Mas o jornalismo informa, não é? O jornalismo prepara as pessoas para lidarem com o mundo e ter lentes para julgar certas situações. Então, era para ser só uma coisa boa, né? Eu que não tinha essas informações, agora tenho, né? Estou munido de informações, estou um cidadão mais consciente. O jornalismo me trouxe isso. Mas, infelizmente, o jornalismo pode ser tendencioso para a construção de cosmovisões contrárias à cosmovisão bíblica. Pastor Felipe falou sobre isso aqui, não é? A gente acreditando que essas cosmovisões são os melhores, a gente acaba caindo, não é? O marxismo, né? O Paulo Freire, pessoal da área de educação aí, o Paulo Freire era um cara que defendia abertamente na visão marxista dele
a ideia de que o Estado tem que ter a prerrogativa sobre a criança e não os pais. Por quê? Porque quem vai salvar a criança da possível maldade dos pais é o Estado. Então o Estado é um protetor dos direitos humanos. Pô, que discurso lindo, que coisa maravilhosa, o Estado é o meu herói. Só que existe uma inversão da cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica não é essa. A cosmovisão bíblica é que os pais têm a autoridade, têm a prerrogativa da educação dos filhos e da proteção dos filhos. E quando isso não acontece, é a exceção e não a regra. Então vamos construir uma cosmovisão bíblica que trate o papel do Estado secundário, atendendo a problemas de exceção que acontecem. E não dizer que em qualquer circunstância o Estado tem prerrogativa máxima sobre os nossos filhos, né? E assim por diante. Pecado e virtude estão entrelaçados com as nossas atividades mais rotineiras. Gente, a gente peca quando cultua a Deus? Vamos além. A gente peca quando cultua a Deus? Alguém peca? Sim? Não, que isso. Quando cultua a Deus, o momento do culto é um momento celestial, né? O momento que ninguém peca. E João Calvino, quando ele falava sobre depravação total, ele dizia que até quando a gente peca, ou melhor, até quando a gente cultua a Deus, a gente peca. Será que Calvino tirou isso da cartola, né? De onde ele tirou essa ideia? Quando você canta, para pensar, na igreja, você sempre canta totalmente consciente do que você está falando? Você sempre canta com o coração totalmente absorvido por aquela mensagem, em estado pleno de adoração a Deus? Seus lábios estão sempre cheios do Espírito Santo? E muitas vezes a gente vê que não é bem assim. Por exemplo, quando Davi pecou com Batseba, no Salmo 51, ele fala assim: Senhor, abre os meus lábios. Davi não conseguia adorar, não conseguia prestar culto a Deus, por causa do que ele tinha feito. E ele fala: Senhor, eu sei que ficar cantando na igreja não te convence. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, me prepara para te prestar um culto verdadeiro, o culto do qual o Senhor é digno, e não um culto da boca para fora, Senhor. Se Davi, que foi o grande rei Davi, segundo o coração de Deus, fez essa oração, é possível que eu e você também não estejamos cultuando preparados para isso, não é? Quando você ora, a oração sim, oração é sempre um exercício sublime. A gente nunca peca quando ora, não é? Biblicamente é assim? Não. Romanos 8:26, não sabemos orar como convém, o apóstolo Paulo diz. Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar nos prazeres de vocês. Vocês estão orando, mas estão orando com motivações erradas, e Deus não está comprometido com aquilo que é ruim para você. Ele não está comprometido em responder a isso. Isaías, no capítulo 1, ele está falando sobre o culto incoerente de Sodoma e Gomorra. Ele fala assim: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. A gente está pegando exemplos extremos, mas a verdade é que até quando a gente ouve a pregação da palavra, olha o que Tiago fala: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Gente, às vezes a gente fica horrorizado com certas coisas que a gente descobre aqui dentro da igreja, e infelizmente, quase tudo chega até os nossos ouvidos. E a gente fica pensando: mas essa pessoa cresceu na igreja, mas essa pessoa está 10, 20 anos na igreja, o que ela não entendeu daquilo que está sendo pregado domingo após domingo aqui? Onde é que a gente está errando na transmissão dessa mensagem, que ela não entendeu nada até agora? Não é só uma questão de informação, tem uma natureza agindo ali. Então, é possível que até ao cultuar a gente esteja aqui apático, indiferente ao que está sendo pregado. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não leva para a vida, não leva para a semana, para a prática. A célula é uma tentativa de transpor a aplicação da pregação, a vida prática durante a semana. Muita gente, como os fariseus, zelando por uma reputação impecável. Mas Deus não é convencido por boa reputação. Deus quer saber do nosso caráter. E a gente precisa
ficar atento àquilo que Ele quer que a gente aprenda. Tá bom? Mateus 5, 28. Vejam como é que Jesus transpõe o problema de fora para dentro. Todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Os fariseus não se deitavam com mulher nenhuma, mas Jesus começou a perceber que talvez os olhares deles eram impuros. E Jesus começa a falar, olha, o problema muitas vezes não é o que você pratica, é o que você está nutrindo no coração. E a gente precisa parar e pensar nisso. O mundo hoje está dizendo assim, olha, você tem que olhar para o seu interior e buscar força no seu interior. Você precisa buscar a beleza interior, porque dentro é que você vai descobrir. Não, o Evangelho não diz que a solução para o problema do mal no mundo está dentro de nós. Não, é o contrário. A solução para o problema do mundo está fora de nós. A verdadeira solução para o mal do pecado está fora de nós, ou seja, em Cristo e no poder do seu Espírito Santo. Amém? Essa é a verdadeira solução. E se a gente não for para a fonte, não chamar pecado de pecado, não dizer quem é o vilão da história, que somos nós mesmos, a gente corre o risco de ficar enxugando o gelo. Já viu gente que faz terapia há anos, mas nunca levou as questões reais para a terapia. Nunca se expôs de verdade. Nunca chegou numa sessão de terapia e falou assim, olha, eu caí nesse e nesse pecado. E eu sei que eu estou errado nisso, e nisso, e nisso, naquilo. E eu sei que o meu Deus diz que eu tenho que consertar isso, e aquilo. Porque à luz da palavra dele, eu estou vivendo de modo reprovável. E não existe felicidade para quem está vivendo do jeito que eu estou vivendo. Nunca fez isso. Porque no dia que fizer, irmãos, aí vai começar um processo terapêutico bombástico. É o início de todo o processo terapêutico cristão, né? A confissão de pecados. Né? Então a gente tem que chamar o pecado de pecado, dizer eu sou o vilão, o problema está em mim, não é pai, não é mãe, não é isso ou aquilo. Essas coisas passaram. Né? Naquele tempo já não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, porque cada um responderá pelo seu próprio pecado diante de Deus. Esse é o tempo que a gente está vivendo. O advento de Cristo, não é? E a terceira e última lição, a igreja existe para reconciliar com Deus, por meio de Cristo, tudo que foi afetado pela queda, não é? Então vejam que o apóstolo Paulo diz que até mesmo o mundo e a natureza criada foram afetados pela queda. Filipe falou da beleza da criação, eu estou aqui para dizer o estrago que a gente com o nosso pecado fez na criação, não é? Romanos 8, 20, a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Até mesmo a criação foi afetada pela queda. A criação boa de Deus, tudo que Ele fez bom, está maculado pela queda. De modo que as culturas que se desenvolvem hoje no mundo não são culturas santas. E quem é que está buscando desenvolver culturas santas no mundo hoje? Quem é que está procurando ser o remédio para o mundo, não é? A igreja, não como simples mecanismo social, mas uma vez que ela está vivendo em Cristo, uma vez que Cristo é o Senhor da igreja, uma vez que a igreja é o corpo de Cristo no mundo, e nós, como corpo de Cristo, com a mensagem de Cristo, estamos semeando reconciliação com Deus e virtude. Então, os governos totalitários, só ver aqui que deu uma diferença aqui para esse... Não, está bem depois. Tá? Só voltar aqui. Os governos totalitários comunistas do passado, Revolução Russa e assim por diante, o próprio nazismo, fascismo, eles tinham uma proposta
de concentração do poder na mão do Estado, porque na visão marxista, o Estado tendo total poder e controle, ele pode dividir as coisas de forma igualitária e promover dessa forma a justiça, né? Quais foram os resultados desse totalitarismo comunista no mundo, né? Massacre da fé, massacre da igreja, massacre de judeus, não é? E decepção, porque se descobriu que uma vez que o Estado se torna todo poderoso, que assume o lugar de Deus, um homem assume esse lugar, o que existe é só decepção, é só tristeza. Foi isso que se constatou na história. E esse era o projeto, gente, de Nimrod, que está descrito lá em Gênesis 11, a Torre de Babel, lembra? Era um projeto totalitário. Vamos construir um zigurate, uma torre alta, cujo topo chegue até os céus. Vamos fazer com que todo o poder seja concentrado em um manda-chuva só, em uma pessoa que tem total poder e autoridade. E foi um projeto que Deus foi lá e desfez, falou, não vai ter ninguém aqui que vai assumir o lugar de Deus, não. Só tem um Deus, e Deus confunde ali a linguagem entre eles, né? Algum tempo atrás, eu vi em frente ao Barra Shopping, na Avenida das Américas, no muro do outro lado da rua do Barra Shopping, uma inscrição bem grande assim, só a educação salva. Esse tipo de solução que o homem sem Deus fica tentando encontrar, de redenção através da educação, justiça social. Você sabe a quantidade de alimento que é produzida no mundo hoje seria capaz de alimentar 12 bilhões de pessoas. Por que ela não consegue alimentar 8, se ela é capaz de alimentar 12? Porque não tem a ver com simplesmente um déficit na produção, não tem a ver com nem mesmo incapacidade de distribuição. Esse não é o problema. Que se a humanidade tivesse interesse nessa distribuição, esse alimento ia chegar na boca de todo mundo. Não é. O problema da falta de comida na boca de algumas pessoas é o problema do pecado no coração do homem. Não existe interesse nisso da parte de muitos governantes, inclusive os governantes locais desses lugares que mais passam fome. A gente está vendo show de horrores lá na faixa de Gaza, não é? A guerra por si só já é uma barbárie, mas aí você vê os líderes do Hamas boicotando ajudas humanitárias. Não, nós vamos ser o Deus deles, nós vamos controlar o que eles vão comer. E cada um vai responder diante de Deus no dia do juízo, pelo que está fazendo. Então, a gente tem que entender que o problema está no CPF, não é? De cada um. Cuidado com os discursos que atacam as estruturas sem considerar que o problema do pecado é pessoal, né? Estou vendo aqui o que eu posso adiantar para a gente conseguir concluir a tempo a nossa aula, né? Pecado é considerado um parasita, não é? Satanás é considerado um príncipe desse mundo, né? Por que príncipe? Porque ele não é o rei, né? E alguns comparam esse príncipe ao príncipe Absalão, filho de Salomão, né? Ou melhor, perdão, filho de Davi, irmãos, que tentou usurpar o trono dele, não foi? O mundo continua tendo um só Senhor, que é o nosso Deus, e só quem se volta para Ele consegue encontrar redenção. Agora eu vou passar aqui para a parte, alguns exemplos interessantes, sobre o fato de que o pecado, ele não consegue destruir as estruturas, né? Filipe falou aqui sobre as estruturas criacionais, né? Ele não consegue destruir as estruturas. Um exemplo aqui, um homossexual, a pessoa decidiu viver com uma pessoa do mesmo sexo. O que essa pessoa vai procurar nessa vida longe do projeto de Deus? Já perceberam? Todo homossexual, ele abandona o projeto de Deus para a sexualidade dele, mas ele meio que procura de alguma forma a construção de uma família. Outros países estão um pouco mais avançados nisso, a gente nem tanto, né? Avançados entre aspas, né?
no sentido de tornar o casamento homossexual uma coisa institucionalmente aceita. Então, eles querem se casar numa cerimônia, eles querem ter filhos e adotam filhos, já que não é possível biologicamente procriar, não é? O que eles estão querendo? Eles querem desviar o curso da estrutura, mas eles querem deformar a estrutura, mas eles não conseguem jogar a estrutura fora, eles não conseguem apagar a estrutura, eles copiam a estrutura. Eu preciso ter um lar, eu preciso cuidar de uma criança, Deus me criou para isso, percebe? Um cético, como a gente viu, né, pode canalizar toda a sua necessidade de transcendência para a torcida de um time. Um jovem pode ter uma relação idolátrica com a sua banda favorita, em que aquela banda se torna uma semidivindade no mundo para ele, né? Ateus podem usar as leis da lógica para desacreditar a Deus, criadas por Deus. O homem pode distorcer, mas não destruir as estruturas criacionais. Bom, então, há coisas boas que Deus criou, como a música, a poesia, a arte, a dança, o lazer, que podem ser corrompidas pelo pecado. Mas cuidado, alguns crentes pegam todas essas estruturas criadas por Deus, boas, e colocam separadas como coisas, vamos dizer assim, demoníacas, né? Estilos musicais, não, esse estilo é demoníaco. Dança, não, dança é sensualidade. Muitos crentes fazem isso. Jogam fora a água da bacia com o bebê junto, né? O bebê foi criado por Deus, né? Você tem que jogar fora só o que é sujo. Você tem que jogar fora só o que não presta mais. Mas existe algo precioso, criado estruturalmente por Deus, para a gente usufruir. E aí, irmãos, tomem cuidado com isso. Muitos crentes atacaram aquela série The Chosen, né? Porque ali mostra um Jesus muito humanizado. A Bíblia mostra um Jesus muito humanizado, né? Um Jesus que chorou, um Jesus que encarnou 100% uma natureza humana, que teve amigos, uns amigos que eram mais próximos que os outros, que teve lutas, que teve fraquezas, que pediu ajuda em diversos momentos. E com certeza, embora não haja relatos muito explícitos, sorriu, e muitas vezes se alegrou, participou de festas, tomou vinho. O Jesus humano. E muitos evangélicos apedrejaram a série. Essa série está mostrando um Jesus muito contemporâneo, porque querem jogar fora a estrutura junto com o pecado, quando a gente precisa separar uma coisa da outra. Então, cuidado, né? A gente invariavelmente condena mais alguns meios do que outros. Você provavelmente já viu algum tipo de debate de músicos cristãos profissionais tendo que se defender e dizer: não, eu sou músico profissional, toco na noite, mas eu sou cristão, eu vou à igreja domingo, eu tenho uma vida familiar. Por quê? Porque, de algum modo, a igreja evangélica demonizou a música profissional, a música secular. O cristão só pode tocar se for na igreja. Só que é um ramo do conhecimento e é algo que precisa ser, sim, usado como meio de trabalho, sem problema nenhum, desde que seja para promover virtude, óbvio, né? O cristão não vai cantar coisas que celebram a Satanás, não vai bater batuque na Sapucaí com aquele monte de letra celebrando o candomblé. Ele vai usar a música dele para promover virtude, a cultura, assim por diante. Então, gente, cuidado com isso, né? Cuidado com essa segmentação. Vocês querem ver aqui, para a gente já estar caminhando para o fim, mas eu preciso passar pela questão da graça comum. O que é graça comum? Deus concede às pessoas, sendo elas cristãs ou não, capacidade, habilidades, perspicácia, criatividade, talentos naturais para as artes em geral. Mandato cultural, foi falado antes, não é? Deus criou o homem, disse: domine sobre toda a criação. Alguns se tornaram artífices, outros músicos e assim por diante, está tudo lá no Gênesis. Só que para o exercício dessas coisas, Deus derramou sobre cada ser humano dons. E não só dons, habilidades, Ele derramou também uma graça, chamada de graça comum. Algo que Ele dá a todo ser humano, para promover virtude no mundo. Pô, mas isso tem base bíblica? Mateus 5,
45. Ele faz nascer o seu sol só sobre os bons e justos? Não, sobre maus e bons. E vir chuva sobre justos e injustos. E aí, Paulo, certa vez, estava pregando, está lá em Atos capítulo 14, para um lugar chamado Listra, que estava sob influência do Império Romano. E aqueles homens de Listra começam a dizer que Paulo era eu anotei aqui, mas depois acho que eu apaguei. Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter, que eram deuses, divindades romanas, né? E aí Paulo diz o seguinte, para esses pagãos que estavam chamando ele de Mercúrio e Barnabé de Júpiter: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Paulo está falando assim, Deus faz isso não é só com crente, não. Deus faz isso com pagãos, com ímpios, com gente que não reconhece Jesus como Senhor, até hoje. Um ímpio também tem alegria, e mais, alegria dada por Deus, para choque e espanto de muitos cristãos que jamais leram com atenção esse texto de Paulo. Vejam como é que Paulo cita em alguns momentos alguns filósofos e poetas seculares. Lá em Tito capítulo 1 verso 12 ele cita Epimênides. Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Ele está citando um autor secular de Creta, falando assim, olha, o poeta de vocês disse isso. Aí ele cita, depois em Coríntios, Menandro, ele fala assim, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aquela ideia hedonista. No verso seguinte ele diz, as más companhias corrompem os bons costumes, também uma citação de Menandro. Em Atos 17, quando ele está pregando no Areópago, ele fala assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele somos geração. Ele está citando poetas no meio das pregações dele, citando pensadores seculares, para dizer assim, essas pessoas foram alcançadas pela graça comum. Mesmo as pessoas mais longe de Deus, elas são alvo da graça de Deus, para exercerem o chamado delas no mundo, seja ele qual for. Então a postura dos apóstolos passei por essas citações aqui, depois vocês podem ter acesso a esse material, tá bom, gente? Acabei esquecendo de passar os slides. O princípio que o apóstolo estabelece, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Então examinem todas as coisas, não joguem fora toda a cultura, porque não é toda a cultura secular que é diabólica. E, gente, infelizmente, a igreja evangélica brasileira é muito tacanha nessa forma de ler as Escrituras. O que é mais fácil, você pregar para o coração ou você dizer, a partir de agora todo mundo tem que andar com camisa até aqui? A partir de agora, bebida alcoólica é proibido, é pecado. É muito mais fácil você ser legalista, mas não é bíblico. É muito mais fácil você criar uma cosmovisão tosca de uma subcultura evangélica que pretende ser muito virtuosa. Acho que foi Clovinho que citou, né? Alguns que proibiam o casamento. E Paulo fala, gente, essas coisas têm aparência de piedade, mas não levam o homem até Deus. Cuidado. Agora, irmãos, a gente tem que ter filtro. Tem que ter filtro para a cultura. A cultura está maculada pelo pecado. E a gente precisa, em oração, discernir se a gente está no lugar certo, celebrando a virtude de verdade, ou se a gente está ali promovendo a iniquidade, né? E muitas vezes, como Paulo fala, não usem da liberdade que foi dada a vocês para dar ocasião à carne. Tem gente que diz que não tem nada a ver, não. O cristão pode também beber. Aí depois a gente fica sabendo que a pessoa se embriagou, perdeu o controle, fez bobagem, né? Caiu em pecado, porque usou da liberdade que o Evangelho dá para dar lugar à carne, para servir ao pecado, pretendendo ser um cristão mente aberta.
Um cristão, eu tenho uma cosmovisão bíblica, eu não me deixo levar por esses legalismos pentecostais, neopentecostais. Arrogância. Caiu. Não, eu não estou comprometido em ser diferente só dessas propostas culturais evangélicas de uma subcultura. Não, eu estou comprometido com o reino. Eu estou comprometido com o que a palavra de Deus diz que eu tenho que estar comprometido. E não na palavra, é não para mim. E a pureza bíblica é o que eu estou buscando. E por fim, o último texto para a gente encerrar nossa meditação aqui, que eu já passei 3 minutos. Mas eu estou na vantagem porque o Clovinho usou 5 minutos da minha aula para ficar fazendo sorteio aqui, então eu estou com esses 5 minutos de graça. É só mais um texto mesmo, gente, para a gente encerrar, que é um texto muito chave, que eu quero que você guarde com você aí. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Gente, Paulo está colocando sobre os nossos ombros um peso muito grande, de glória, de responsabilidade santa. Ele está dizendo que eu e você temos um ministério. O ministério é a responsabilidade de servir em alguma área. Que ministério é esse? É o ministério de reconciliar todas as coisas com Deus, de reconciliar o mundo com Deus. O que isso implica em dizer? Implica em dizer que o meu papel não é demonizar o jornalismo. O meu papel é santificar o jornalismo. Então eu preciso estar aberto para o fato de que Deus pode estar me chamando ou chamando um filho meu para ser um jornalista santo no meio de um jornalismo corrompido. O meu papel não é demonizar a política e dizer política é tudo corrupto, porque a política é estrutural. O Felipe falou, Deus criou. Deus tem dons de governo para algumas pessoas. Então o meu papel como cristão é, Senhor, levanta no nosso meio políticos santos, políticos que vão fazer diferença na prefeitura, no governo do estado ou em Brasília. O meu papel não é dizer, a música secular é tudo do diabo. Não. Esse estilo musical é diabólico. Não. O meu papel é falar, Senhor, levanta músicos cristãos sérios que façam boa música, música de qualidade. Eu vi há algum tempo atrás eu não lembro qual foi o artista americano, comentando sobre música cristã, e aí alguém perguntou para ele, o que você acha da música evangélica? Ele falou assim, olha, pessoalmente, pelo que eu já ouvi até hoje de música evangélica, Jesus merece algo muito melhor do que eles estão dando. É verdade, irmãos. E a gente tem que orar, Senhor, levanta bons músicos, com boas composições, não só com qualidade de letra, mas com qualidade de composição musical, que os músicos de excelência do mundo ouçam e falem, caramba, esse cara estudou, esse cara procurou a música como virtude, ele é excelente no que faz. E a gente precisa orar para que Deus levante no nosso meio. Para quê? Para a gente redimir não só a música, redimir certos estilos musicais, que eu não gosto, mas eu tenho que falar, Senhor, levanta gente para estar lá evangelizando aquelas pessoas, fazendo diferença para o público que gosta daquela música. E a gente precisa sim orar para que isso aconteça, né? Ou seja, o nosso papel não é demonizar essas coisas, mas reivindicar elas para o reino de Deus, não é? Todas essas coisas podem ser santificadas e podem ser úteis no serviço do reino de Deus e podem redundar na glória de Deus. E isso tem que ser o papel da igreja, reconciliar tudo com Deus, amém? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé, só para a gente esticar um pouquinho a perna. Clovinho, em seguida a oração, o pessoal pode dispersar para o café? Pode, tá. Senhor querido, obrigado por esse momento que a gente teve aqui pensando à luz da Tua Palavra, e a gente quer Te pedir, vem nos purificar, Senhor, de toda a cosmovisão fundada em qualquer outra base, que não na Tua Escritura, Senhor, na Tua revelação especial a nós.
vem nos fazer sábios para discernir a cultura, para discernir o tempo que a gente está vivendo, vem nos fazer santos no meio de uma geração corrompida e depravada, vem nos fazer, Pai, conhecer a nós mesmos, essa natureza pecaminosa que existe dentro de nós, para a gente ficar vigilante, Senhor, para a gente, estando em pé, cuidar para que a gente não caia. A gente não quer cair, Senhor, e a gente sabe que a gente tem uma inclinação para o pecado. Vem guardar o teu povo, Senhor, que a gente seja capaz de levar essa mensagem de reconciliação, não só para as pessoas, mas para a cultura também, redimir todas as coisas contigo, Senhor, até mesmo a criação que agoniza aguardando a sua redenção para a eterna habitação dos filhos de Deus. A gente quer, Senhor, ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer a diferença no meio que a gente está vivendo. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor. Amém.